Não fala não, não fala não. Você fala graças a Deus para dentro. Você não está dando graças a Deus, você está... Graças a Deus! Amém? Fala com força. Tudo que você fizer para Deus, coloque toda a sua força. Você vai ver a resposta na sua vida. Quando tiver um problema, graças a Deus, aquele problema vai fugir de você. Porque Deus vai honrar a sua fé. Amém? Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, eu te suplico, venha dirigir nossas palavras, nossos pensamentos, sobretudo nossos corações. Porque nós sabemos o quão enganador, cruel é o coração. Tem sido o coração. Todos que um dia te serviram, caíram, tiveram problemas por causa do coração. Ó Pai amado e querido, livra-nos do nosso coração. Guarda-nos de cair na tentação de ouvir a voz do bandido coração, rebelde, cruel, para que nós possamos então ter coragem para obedecer a tua voz. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Tome assento, por favor. Olha, preste atenção. Nós vamos colocar uma matéria para você avaliar bem o que significa o coração. O coração, não é esse coração que bate, pum, pum, pum. Ele simboliza, tipifica, representa a alma. Amém? Quando fala coração, está se falando, se tratando da alma. É o coração que sente a dor. Quer dizer, é a alma que sente as dores, que sente os prazeres, que sente alegria, tristeza. Tudo que nós sentimos, percebemos, o coração é que sente. Por exemplo, você está preparando lá, já preparou, deixou lá preparado uma bacalhoada, daquela legal, cheia de azeite, com batatas, etc. E aí, só em pensar nesse bacalhau, você já se alegra. É ou não é? É o coração. É a alma. É a alma. É a sua alma. Sabia disso? Só para você se situar. Quando você fecha os olhos e lembra de uma coisa passada, um momento difícil na sua vida, que você vivenciou no passado, um ano passado, 2 anos atrás, 20 anos atrás, só em lembrar, você começa a chorar. Por quê? É uma coisa que não existe mais, já passou. Mas só em lembrar, na cabeça, o coração já reage e você começa a chorar. Você foi, por exemplo, vítima de um estupro, vítima de um abuso sexual. Só em pensar nesse dia, nesse momento, você já fica revoltado, já fica com raiva. Por quê? Porque o coração sente o que passou e o que está a acontecer. E se a gente fica preocupado com o dia de amanhã, o coração também sente e faz você ficar com medo do amanhã. O coração é o centro da sensibilidade humana. Então, por causa do coração, por causa dele, aqui na cabeça você sabe o que deve fazer, que é certo, mas você não consegue porque o coração
que é outra coisa. Sim ou não? Um exemplo disso. Quantos casamentos são feitos e são fracassados? E quando a pessoa casa, ela casa por quê? Usando a mente? Ela usa a cabeça? Ela usa o quê? Coração. E o coração, o próprio Deus diz que é enganador e cruel. O próprio Deus fala isso. Mas aí você diz, por que então Deus me deu coração? Quando o coração é novo, é o coração de Deus, quando Ele dá um coração novo, que é o Espírito Santo, então o coração fica alinhado, ligado com o Espírito novo que Deus também dá. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe um novo coração e uma nova mente. Por isso diz que Jesus, nós temos a mente de Jesus, que é o Espírito Santo. Quer dizer, que pensa de acordo com Deus. Então, quando o coração é o coração velho, antigo, que nasceu da mamãe e do papai, esse coração é enganador. Todos nós nascemos com um coração arruinado. Todos nós nascemos com um coração destinado a sofrer. Por quê? Porque nós nascemos no pecado. O pecado, só para você ter uma ideia, o pecado não existia. O pecado veio à existência quando houve uma desobediência de Adão e Eva para com a palavra de Deus. E por causa dessa desobediência, toda a terra foi amaldiçoada. Toda a terra foi amaldiçoada. A Bíblia fala, Deus fala, a terra será maldita por tua causa. Então, quando você vê aí desastres ecológicos, inundações, e todo o inferno que nós temos visto acontecer, e mortes aos montes, a terra está a chorar. A terra está a chorar por causa do pecado do homem. E o homem gerou o pecado e todos os homens tornaram-se pecadores, porque todos os homens nasceram do homem. Né? Adão e Eva foram gerando filhos. Então, todos pecaram. Então, o pecado é que faz a pessoa errar na vida. Por quê? Porque carrega dentro de si um coração rebelde, um coração que quer o que as coisas, ou que não deve querer, que não deve aceitar. No caso de Adão e Eva, eles desobedeceram a palavra de Deus. Conscientemente. Então, o coração foi corrupto, tornou-se corrupto. O coração e a mente ficaram corrompidos. E aí, a mente quer uma coisa, o coração quer outra coisa. É ou não é? Por exemplo, apenas a título de exemplo, você sabe o que é certo. Você sabe, cabeça, espírito. Você tem consciência do que é certo. Mas o seu coração quer outra coisa. Então, o seu coração quer uma coisa que contraria a sua cabeça. Quem é que ganha nessa guerra? Quem ganha? Quem ganha? Fala a verdade, pessoal. É o coração.
É ou não é? É o coração que tem ganho. Quem é que vai controlar? Quem é que vai controlar isso? Oh, meu Pai do céu, eu agradeço por esse microfone aqui, hein? O que houve, hein? O que está havendo aí? Hã? Essa porcaria daqui. Muito bem. O coração é rebelde. O seu coração, o meu coração, nosso coração é rebelde. Você quer ver uma coisa? Você vai comer a bacalhoada hoje, vai almoçar bacalhau com batata. Você vai sentar à mesa. Então, a sua cabeça diz, não, eu vou comer só um pedaço do bacalhau, porque é muito para mim. Mas o bacalhau está tão gostoso que o coração, mais um pouquinho, o coração pede mais um pedacinho. E mais um pedacinho, e mais uma batatinha. Sim ou não? Sim ou não? E tem um vinho. O vinho ajuda a entrar. É ou não é? Então o coração instiga você comer além do que deveria comer. É ou não é? Fala a verdade. Fala a verdade. Todo mundo é assim, todos nós somos assim, não interessa, você tem o Espírito Santo, não tem o Espírito Santo, é a mesma coisa. A gente quer comer sempre mais um pouquinho, por causa do olho grande de quem? Do coração. De repente você está apaixonado por uma pessoa, é o seu coração que está apaixonado. Por quê? Porque aquela pessoa é muito bonita, poxa, é a pessoa, é o meu príncipe, é a minha princesa. Mas você não sabe o que aquela princesa ou aquele príncipe carrega dentro da sua cabeça, ou no seu coração. Aí você casa com ela, porque você se apaixonou por ela. Quem escolheu casar? Coração. Quando começa a viver junto, aí você tem que dividir as coisas, aí começam os atritos. Sim ou não? Aí você vê, fiz besteira. Depois que comeu o pudim, é ou não é? Fala a verdade. É assim que o ser humano é, gente. Então, essa matéria aí vai abrir o seu entendimento do como você tem o inimigo. O seu maior inimigo não está do seu lado, não. O seu maior inimigo está dentro de você. Ninguém mais deseja que você tenha o Espírito Santo do que o próprio Espírito Santo. Jesus disse, quando eu for, eu enviarei. E ele já foi. Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, subiu aos céus. E então já enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui agora. Você não o vê, você não toca, você não o sente, nem precisa. A gente não precisa sentir, nem ver e nem tocar nele. Jesus disse, quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo. E ele já foi enviado. Eu recebi o Espírito Santo. Um dia eu recebi o Espírito Santo. Então, eu sou testemunha de que ele está aqui agora. Eu tenho certeza que ele está aqui agora. Tão certo como Deus existe, o Espírito Santo está aí. Ele está sobre todos nós. Para quê? Para ficar olhando para a gente? Não. O Espírito Santo é Deus. E Deus quer fazer morada dentro de cada um de nós. Ele quer fazer morada dentro de você. Não é só quando você vem na igreja, não.
Ele quer estar com você 24 horas por dia, por toda a vida, toda a sua vida. Você crê nisso? Você quer isso? Qual é o problema, então, para receber o Espírito Santo? Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, ele vos convencerá do pecado. Está aqui. E quando ele vier, convencerá o mundo. Não é só você, eu, nós aqui, não. Convencerá o mundo inteiro do pecado, inclusive você, que está nos assistir agora em casa, no trabalho, no hospital, no presídio, onde quer que você esteja. Você saiba disso. O Espírito Santo convence você agora. Ele está aí convencendo você. Você crê que ele está aqui? Tem certeza? Quem te dá essa certeza? É o próprio Espírito Santo. Ele dá a certeza que está aqui. Então, por que você não recebeu? Por que ele não desceu sobre a sua vida? Por que ele não desceu sobre o seu corpo? Por que ele não fez do seu corpo o altar dele? Por quê? Aqui ele diz, Jesus disse, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Em outras palavras, quando ele vier sobre você, ele vai convencer você do quê? Do seu pecado. É isso. Ele convence. Não sou eu, não. Nem é a minha obrigação, não. Essa é a obrigação dele. Ele convence a gente do pecado. Ele convence a gente do pecado. E qual é o maior pecado? Qual é o maior pecado? É roubo? Não. Assassinato? Não. Adultério? Não. O maior pecado é este: não creem em mim. Não creem em mim. É esse o maior pecado. Não, mas bispo, eu creio sim. Eu venho na igreja, eu sou fiel na igreja e tal. Eu creio sim, eu creio. Você crê apenas teoricamente. Porque quando se crê de acordo com Deus, na prática, a gente reconhece o nosso pecado. E o Espírito Santo acusa você o seu pecado. Ele mostra para você o seu pecado. Duvido que ele não mostre para você o seu pecado. Porque isso aconteceu comigo. Eu era da igreja, de uma determinada igreja, eu era fiel, eu era jovem, tinha 19 anos, eu vinha na igreja sempre, eu era razoavelmente fiel na igreja. Mas eu não cria em Jesus tanto assim. Eu aceitava Jesus porque eu não queria ir para o inferno. Não porque ele perdoava os pecados, não. Mas porque eu não queria ir para o inferno. Então eu ia na igreja. Aceitei Jesus muitas vezes, como muitos aqui agora, que já vêm da igreja durante muito tempo. Mas não creem em Jesus. Por que não creem? Não, eu creio sim. Tanto é que eu vim na igreja. A gente só crê em Jesus quando a gente se convence da voz do Espírito Santo que mostra o nosso pecado. Foi isso que aconteceu comigo. Eu achava, poxa, eu não roubo, eu não sou mentiroso. A gente conta mentirinha, de vez em quando, mas uma mentirinha é bobagem. Não. Pecado, pecadinho, pecadão, tudo é igual. A mesma coisa. Roubo, adultério,
assassinato, tudo a mesma coisa. Desobediência a Deus, tudo a mesma coisa. Desobediência aos pais, tudo a mesma coisa. É pecado, é pecado, é pecado. O Espírito Santo convence a gente do pecado. Foi o que aconteceu comigo, porque naquela altura, naquela noite de quarta-feira, eu falava para Deus, meu Deus, eu sou uma pessoa que não faço mal a ninguém, poxa, vivo o meu trabalho na escola e tal. E então, o Espírito Santo, o Espírito que Jesus fala aqui, ele me convenceu, me mostrando os meus pecados. Quando eu vi os meus pecados, que eram bobagens, pecadinho, sabe como é que é pecadinho? Você sabe que até gula é pecado, né? Eu só como mais um pouquinho. Isso não faz mal. Pois é, pecado. O Espírito Santo me mostrou o meu pecado. Quando eu vi o meu pecado, na verdade, eu vi o inferno. Eu vi o inferno e fiquei desesperado. E é isso que o Espírito Santo vai fazer com você agora. Ele vai fazer com você agora. Ele vai mostrar para você o seu pecado. Vai convencer você do seu pecado. E você vai ver o inferno que aguarda você se você continuar com esse pecado. Eu vi, e quando eu vi o meu pecado, eu fiquei desesperado. Eu fiquei desestruturado. Eu fiquei apavorado. Eu passar a eternidade nesse inferno? Não, meu Deus, tem misericórdia de mim. O que eu faço? E então, o Espírito Santo me apontou o Salvador, o Filho dele. Amém? Ele me mostrou o Filho dele. É Ele que pode salvar, mais ninguém. Só o meu Filho pode salvar você. E eu, então, me lancei aos pés do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir daquele momento, nasceu um novo homem, uma nova criatura, um novo coração, uma nova mente. Aquele jovem problemático, temperamental, cheio de fragilidades, complexado, aquele fraco que havia ali, já não era mais fraco. Ali se levantou um gigante. E eu posso falar isso porque a Esté está aqui, é minha testemunha. Ela olhava para mim, eu era magrinho, sabe aqueles esqueléticos que o vento, qualquer ventinho faz balançar? Assim era eu. Mas depois que desceu o Espírito Santo, porque eu reconheci o meu pecado, eu me convenci do meu pecado pelo Espírito Santo. E então eu corri para os pés de Jesus e Ele me salvou e me fez uma nova criatura. E é isso que Ele quer fazer com você. Deus não quer que você seja uma religiosa ou um religioso, não. Deus não quer que você seja um carola, não. Ele quer que você tenha vida, mas uma vida digna de filha, de filho de Deus. Amém. Ele quer fazer morada dentro de você. Por favor, agora mesmo, você entendeu o que foi falado? Então, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, aí onde você está, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo. Eu contei para eles o que o Senhor viu e vê, o que se passou comigo há 61 anos atrás, e que marcou a minha vida, fez de um fraco, débil, um esmilinguido da vida, o Senhor fez
uma nova criatura. Ó meu Senhor, agora mesmo, fala com essa criatura, convence-a do seu pecado, para que então haja arrependimento. Porque se ela não se considera pecadora, como é que ela pode se arrepender? E se ela não vai se arrepender, como é que ela pode ser salva? Como que ela pode ser perdoada? Então, eu peço que o Senhor venha fazer a tua obra na vida dessa criatura que está aqui, talvez há muito tempo, muitos anos, mas não mudou nada na vida dela. Melhorou um pouquinho, mas o Senhor não melhora a vida de ninguém. O Senhor faz das pessoas novas criaturas. E é isso que este povo precisa, meu Pai. E é isso que eu te peço agora. Fala com essa criatura, porque eu sei que o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. E sobre essa pessoa. E o Senhor a convence do seu pecado. Ela sabe que é o Senhor que está a falar com ela. Em nome do Senhor Jesus. Amiga e amigo. Não diga nada agora. Apenas ouça a voz do Espírito Santo, porque Ele fala com você. Não interessa se você é da igreja ou estranha. Não importa se você está aqui há 20, 30 anos, 50 anos, ou se você está pela primeira vez. O Espírito Santo está sobre você e Ele fala com você. Ele não está em você, mas Ele fala com você. Foi isso que Ele fez comigo e Ele faz com você aqui e agora. Em o nome do Senhor Jesus. Agora pense, minha amiga e meu amigo. Pense o que Deus oferece para você. Jesus morreu por você, deu a vida por você e por mim, por todos nós. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nele nós encontramos salvação. Então aí agora, neste momento, se você está sendo convencida dos seus pecados e se arrepende agora, decide deixá-los, decide mesmo deixar os seus pecados, então sim, o Espírito Santo te revela Jesus aí agora. E se por acaso você já foi convencido pelo Espírito Santo do seu pecado, é porque Ele quer que você se arrependa. E se você quer se arrepender, venha no altar de Deus, venha aqui junto do altar, colocar a sua vida, entregá-la para Jesus, porque foi no altar que Jesus morreu por nós, o altar do Calvário. Pode vir você que está sendo convencido. Jesus perdoa você, Ele lava seu pecado. Ele faz de você uma nova criatura. O fato de você vir à frente mostra que você se arrepende e quer começar uma vida nova a partir de agora. A partir de agora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Decida-se agora, em nome do Senhor Jesus.
eu peço, meu Pai, complete a tua obra na vida dessa criatura aqui, agora. Mesmo que esteja em casa, num hospital, numa clínica, no presídio, onde quer que ela estiver, se ela, em espírito, vem até o altar, então, meu Pai, dá-lhe o perdão, agora. O perdão imerecido, mas por causa do Senhor Jesus, que morreu para perdoar aqueles que se voltam para Ele, então, seja essa pessoa liberta agora de todo o seu passado triste. Ela seja transformada agora, meu Senhor. Faça a tua obra, meu Senhor, na vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Agora mesmo, fale com Ele, Ele ouve a sua voz. Você e Ele e você. Se você quiser falar alto, fique à vontade. Se quiser falar baixinho, fique à vontade. Mas fale com Ele. Isso. Confessa todos os seus erros, seu jeito, suas manias, seu gênio ruim, suas rebeldias, suas malcriações, sua maneira bruta de tratar o semelhante. Fale com Deus. Coloque tudo em pratos limpos agora. E o Espírito Santo vai te mostrar Jesus. O Espírito Santo te mostra, te apresenta, te revela o Jesus que morreu, mas que ressuscitou, está vivo aqui para te dar a vida, para fazer de você uma testemunha dele por esse mundo afora. Em nome do Senhor Jesus, fale com Ele e receba a resposta, porque a resposta do meu Senhor para comigo foi na hora. Ele me aceitou do jeito que eu era, mas me deu um novo coração, uma nova mente. Você tem vergonha de louvá-lo? Então louve-o aí agora. Você tem vergonha de adorá-lo? Então erga suas mãos e adore-o. Isso mesmo, exprima para com ele a sua gratidão agora. Aleluia, aleluia. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigar em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia, louvado seja o teu nome, meu Senhor. Eu entrego estas pessoas nas tuas mãos e eu te suplico, meu Pai, que elas venham testemunhar da tua ressurreição por esse mundo afora. Elas venham fazer muito mais do que nós temos feito até aqui, mas que elas venham servir como instrumento nas tuas mãos
para ser testemunhas, meu Senhor, da tua ressurreição. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém? Olha, presta atenção. Eu não gosto de religião. Eu sou avesso à religião. Você acredita nisso? Eu sou avesso à religião. Porque a religião trabalha com emoção, um sentimento. Mas a vida que Deus nos dá é pela fé. E a fé é algo consciente. Eu faço porque eu quero fazer. Eu tenho consciência disso. O meu coração só se alegra quando está a pensar de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então, eu falo de Jesus, não é por profissionalismo, não. Eu falo de Jesus por amor ao meu Senhor e a vocês. Porque não há nada mais glorioso do que uma pessoa que se converta a Jesus, de verdade, que deixa de ser religiosa para ser verdadeiramente cristã. Amém? Assumir o caráter dele aqui na terra. Amém? E se tiver de sofrer por causa de ser justo, correto, íntegro, então que sofra. E ele é glorificado nisso. Amém? Amém? Amém. Se tiver de morrer por causa da sua santidade, que morra. Mas é para toda a eternidade. Amém, pessoal? Olha, se Jesus sofreu o que sofreu lá no Getsemane, ele sofreu, chegando ao ponto de suar gotas, grandes gotas de sangue, chegando ao ponto de orar 3 vezes, meu Pai, Pai, em outras palavras, papai, me ajude, se for possível, passe de mim este cálice, que é o sofrimento que ele viria passar, que ele estava passando, já estava passando. Ele sofreu para poder salvar a nossa alma. Então, nós temos o direito, em Jesus, de receber uma vida nova. Não uma vida de facilidade. Não, mas uma vida correta, íntegra, verdadeira. Porque quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela vive longe do pecado, ela vive na justiça e ela crê no juízo de Deus, que um dia ela vai ser levada ao trono do Altíssimo. Amém? É isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça, do que é certo, e também do juízo que vai acontecer, que já está a acontecer, já está iniciando. Jesus está às portas, sim ou não? Você não crê nisso? Sim. Pois é. E enquanto a gente está vivo, a gente tem condições de ser salvo, porque depois que morre, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Escute bem. Se o seu nome não estiver no livro da vida, não tem mais jeito. Se você morrer e não deixar o seu nome escrito no livro da vida, não tem jeito. Lá no inferno não tem jeito mais. Amém, pessoal? Amém. Entenderam? Sim. Sim ou não? Sim. A sua alma não tem cor. A sua alma, a nossa alma, não tem cor, não tem sexo. A nossa alma é alma. Jesus deu a alma dele para salvar a nossa alma. Então, quem rejeita a salvação da sua alma,
comete o maior dos pecados que existe na face da terra. O maior dos pecados. O pior dos pecados. Porque o ladrão na cruz, mesmo sendo pecador, no último momento ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo lá. Amém? Essa é a maior riqueza que o homem pode ter. É a eternidade. Porque tudo passa. Tudo passa. Tudo acaba. Eu já fui jovem, igual vocês aí. Tinha um cabelão enorme. Era forte. Eu estou aí. E, de repente, a gente vai embora. Amém, pessoal? Mas eu sei para onde eu vou. Então, eu quero que você saiba para onde você vai. Porque depois que chega no inferno, a pessoa não tem mais direito a nada. Não tem mais solução. Não tem reza, não tem missa, não tem vela. Pode fazer o que quiser que não vai mudar a vida de ninguém. Então, você só tem essa vida. E você tem essa chance, essa oportunidade de decidir: não, eu quero. Ou então eu não quero. Está nas suas mãos. Amém, pessoal? Sim ou não? Sim. Deus não é mau, Deus é justo. Deus é como o pai, Ele é pai. Você que é pai, você impõe, ou você que é mãe, você impõe a sua vontade para os seus filhos? Não. Sim ou não? Não. É possível isso? Não, é impossível. Assim também Ele. Deus não impõe a vontade dEle para você. Ele mostra a verdade. Cabe a você dizer: eu quero. Amém, pessoal? Veja que a fé é algo inteligente, não é obrigatório, não é religioso, é algo que você decide por livre e espontânea vontade. É ou não é? Graças a Deus. Vocês vieram aqui na frente, vocês foram puxados? Alguém chegou, foi lá te puxar, pegou você pelo colarinho? Não. Você veio por sua própria vontade. Então você já faz parte do reino de Deus. Amém? Preste atenção. Você tem o direito de cobrar de Deus o Espírito Santo. Amém? Oh, meu Deus, agora eu estou livre. O Senhor não me perdoou? Então eu quero ter o Espírito. Amém, pessoal? Mas antes de buscar o Espírito Santo, eu quero que pode sentar, quero que você assista a esse vídeo que mostra o que acontece com as pessoas que nascem para sofrer. Você já viu alguém nascer para sofrer? O testemunho que nós vamos assistir agora é de uma pessoa que nasceu para sofrer, somente sofrer. Você acredita nisso? Então, por favor, preste bastante atenção. Você que está em casa, agora mesmo, aumente aí o volume do seu receptor e preste atenção. Tira o cachorro da sala, tira todo mundo, tira quem não está interessado, mas fique prestando atenção nesse testemunho, porque vai mostrar o Deus vivo que se apresenta para aqueles que o invocam. Vamos assisti-lo, por favor. Sabe qual é o maior empecilho para as pessoas alcançarem a graça de Deus, o favor de Deus? Sabe qual é o maior empecilho? O maior pecado, digamos assim. O maior pecado é a pessoa carregar consigo um sentimento ruim, mal, contra outra pessoa. Esse é um pecado que a pessoa tem que se livrar dele para alcançar a misericórdia de Deus. Compreende?
Está claro isso? Sim. Por quê, bispo? Porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós cremos que Ele nos aceita do jeito que a gente é. E se Ele nos aceita, então Ele nos perdoa. Concorda comigo? Sim. Se Ele aceita, é porque Ele perdoa. Se Ele não aceitasse, é porque não perdoaria. Então Ele nos perdoa. Mas Ele também cobra de cada um de nós o perdão. Porque se nós não perdoarmos, Jesus disse, tampouco o nosso Pai nos perdoará. Não é essa a oração do Pai Nosso? Você conhece a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. E depois Jesus complementa a oração e explica, olha, porque se você perdoar ao seu opressor, o seu ofensor, então vosso Pai vos perdoará. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai vos perdoará. Que quer dizer, nenhuma oração é atendida enquanto não houver o perdão. Amém? Amém. Aí você pergunta, como é possível perdoar se essa pessoa destruiu a minha vida, destruiu o meu casamento, separou a minha família, destruiu completamente o meu lar? Como é que eu posso perdoar uma pessoa dessa? Isso é injustiça. Mas a pessoa que não perdoa não é perdoada. Por quê? Por quê? Porque quando você perdoa alguém, você tem essa autoridade, esse poder para perdoar. No que você perdoa a si mesma. Se você não perdoa a pessoa que lhe fez mal, você vai se condenar. Você vai estar se condenando. Porque é o que está escrito. Se perdoardes, sereis perdoados. Se não perdoardes, não sereis perdoado. Isso é fundamental no nosso relacionamento com Deus. A pessoa pode ter errado, a pessoa pode ter sido uma criatura má, perversa, nociva, pode ter sido bandida, mas se essa pessoa perdoa, ela recebe o perdão de Deus. Por outro lado, a pessoa pode ser religiosa, pode ser caridosa, a pessoa pode ser bondosa, mas se ela não perdoa, também não vai ser perdoada. A outra que fez mal aos outros, mas perdoou, é perdoada. Mas a pessoa que é religiosa, a pessoa que crê em Jesus, é ativa na igreja, mas não perdoa, ela não é perdoada também. Então, está nas suas mãos, em nossas mãos, o perdão, o poder de perdoar ou de condenar. Mas no que nós condenamos, nós também seremos condenados. Isso é justo? É justo isso? Deus está sendo justo? Concorda ou não? Ah, o bispo. Mas como é que eu posso perdoar se no meu coração eu carrego essa mágoa há muitos anos?
Eu carrego essa dor há muitos anos, e por isso que a sua vida não vai para frente. Por isso que os caminhos estão fechados para você. Mesmo estando na igreja, mesmo recebendo oração, não importa. Você não perdoou, você não é perdoado. Logo, não adianta nada a sua crença em Deus, nada adianta. Suas ofertas, seus dízimos, nada vai mudar a situação, enquanto você não perdoar. Isso é muito sério, pessoal. Mas como que eu posso perdoar se dentro do meu coração, meu coração bate com raiva? Só em pensar naquela pessoa, eu já fico irado aqui agora. Sim ou não? Fala a verdade. Por quê? É o coração que está mandando na sua vida. O coração diz: eu não perdoo. E você, na sua cabeça, diz: eu também não perdoo, eu não consigo sentir vontade de perdoar. Mas aí tem um segredo. Quando você perdoa aqui na cabeça, ainda que o seu coração não queira perdoar, ainda que o coração grite: eu não aceito, eu não perdoo, não interessa o coração, porque você, nem eu, nenhum de nós tem autoridade sobre o seu coração. É ou não é? Ou você manda no seu coração? Quem é que é capaz de dizer: não, o meu coração quem manda sou eu? Quem? Ninguém. Porque coração é aquele órgão que sente bem ou sente mal. O que a pessoa sente é o coração que faz a pessoa sentir. Nós não temos o poder de transformar o meu coração e amar uma pessoa que nos ama, por exemplo. É ou não é? A pessoa que ama outra pessoa não é correspondida, não é verdade? Ela para de amar? Não, até é o contrário. Quanto mais ela ama, mais ela quer deixar, mais ela se agarra, porque o coração dela é um centro de sentimentos que ela não tem controle. Ninguém tem controle do seu coração. Ninguém. Eu falo isso com vocês por experiência pessoal. Porque eu já fui vítima de sentimento ruim, mal. E eu pregava o evangelho, eu era pregador. Eu pregava por um lado, mas não vivia aquilo que eu pregava, que era o perdão. A pessoa levantou um falso contra mim e eu fiquei com muita raiva, muito irado. Eu queria que ela morresse. Eu queria que ela morresse e fosse o primeiro a saber. Não é assim que a gente sente? Fala a verdade. Fala a verdade. Pode falar. Não estou falando novidade, certo? Todo mundo é assim. Especialmente quando você teve a sua família destruída, seu lar. Não é verdade? Vai perdoar uma pessoa que destruiu literalmente o seu lar. Você construiu com tanto carinho e de repente entrou uma terceira pessoa
entre vocês dois e pronto. Seu lar desmoronou. Seus sonhos se desvaneceram. Desapareceu. Como é que você vai perdoar? Como você não tem o controle do coração, primeira coisa que você tem que fazer, despreza o seu coração. Amém? Amém. Despreza o seu sentimento. Não dê atenção ao seu sentimento. Porque se você der atenção ao seu sentimento, você não vai perdoar. Se você depender do seu coração para perdoar, nunca você vai perdoar. Não é só você não, eu também. Eu também. Afinal de contas, a gente é gente, né? É ou não é? A gente é de carne e osso, é ou não é? A gente tem sentimento, sim ou não? E Deus não sabe disso? Sabe ou não sabe? Então, e por que Ele fala, perdoai? E por que e como eu posso perdoar? O perdão é como a fé, não tem nada a ver com o coração. A fé é aqui, ó. A fé é racional, é inteligente. A fé pesa as palavras. A nossa cabeça pesa as palavras, a palavra de Deus. E decide colocá-la em prática ou não. Decide atendê-la ou não. Aí sim, é uma decisão pessoal. Não é o coração, não é como o coração que você sente. Como é que você vai controlar o seu coração? Quantas pessoas amam aquelas que lhe odeiam? Senhor, não. E odeiam aquelas que lhe amam. Senhor, não. Eu gosto de alguém que não me quer. E aquela que me quer, eu não gosto. Como é que você vai fazer? Não tem como você mudar o sentimento. Se você aprender a dominar o seu coração, você vai aprender a viver. Você vai aprender a decidir o seu destino, o seu futuro. Mas se você não controlar esse sentimento, não desprezar, eu diria desprezar esse sentimento do coração, com certeza você vai se machucar, vai se arrebentar e vai lutar e não vai vencer. Ou vai? Vamos ler esse texto aqui. Jesus disse assim, olha só que coisa forte, lá no livro de Mateus. Vamos procurar aqui, Mateus. Seria bom você conferir isso aí na sua Bíblia. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Veja esse ensinamento de Jesus. Portanto, vós orareis assim. Jesus está pedindo? Ele está pedindo? Ou está mandando? Está mandando. É uma ordem. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus. Então a sua oração é dirigida ao Pai eterno, a Deus. Santificado seja o teu nome. Tu nome. Venha
Eu não escuto bem. É isso mesmo. É isso mesmo. Venha o teu reino. Quer dizer, mande. O Senhor manda, eu obedeço. Venha o teu reino e seja feita a minha vontade. Seja feita a tua vontade. Assim na terra, quer dizer, inclusive dentro da sua casa, na minha casa, como no céu, em todo lugar, na terra e no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Aí vem o versículo 12: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quer dizer, se eu perdoo, perdoe como eu perdoo também, Senhor. Se eu não perdoo, então eu estou dizendo para mim, não vou perdoar. Não é verdade? Sim ou não? Então, tampouco vou receber perdão. Aí ele continua orando, e logo depois que termina a oração, ele fala, amém. Amém. Sim, versículo 13, depois que termina a oração, ele diz amém. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Terminou a oração. Amém? Amém. Então, terminada a oração, ele explica. E o que ele explica da oração? Qual a explicação direta da explicação dele? Qual é? Logo em seguida ele diz, versículo 14, por quê? Aí ele explica, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando o Pai não perdoa, o que acontece? O que acontece quando o juiz não perdoa? Condena. Não é assim? Não é isso? Então, se a pessoa não é perdoada, ela é condenada. Ela é condenada. E não é condenada por um problema. Não é condenada com apenas uma puniçãozinha leve, não. É condenada por toda a eternidade. Porque Ele, o Pai, nos perdoa. Ele nos perdoa, Ele sendo justo, perfeito, Ele nos perdoa. Então é obrigação nossa, que não merecemos nada, também perdoar. Mas esse perdão, ele acontece não no coração, acontece aqui. Assim como a fé, a crença em Deus acontece aqui, não aqui. Coração é enganador. Nós falamos isso domingo. Então, como é que eu perdoo o bispo? Tá bom, no meu coração eu desprezo o que ele sente ou deixa de sentir. Eu desprezo as mágoas, qualquer coisa. Mas aqui na cabeça, como é que eu vou perdoar? Simples. Quando Deus pede uma coisa, é porque Ele sabe que a gente pode atender.
Você acha que Deus vai pedir para você alguma coisa que você não pode fazer? Impossível. Tudo que Ele pede, Ele nos dá condições para atendê-lo. Ele não é louco de pedir uma coisa para mim que eu não possa fazer. Então, se Ele pede para me perdoar, eu tenho que perdoar. Se Ele manda que eu perdoe, então eu tenho poder para perdoar. O perdão não é sentimento, já falei, não tem nada a ver com o coração, nada com o seu coração, tem a ver com a sua mente. Foi isso que aconteceu comigo. Quando eu fiquei irado com a pessoa que levantou uma calúnia nacional, assim, em todo o país, então eu estava com raiva dela, estava com uma raiva danada aqui no meu coração. Mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que ensina, que orienta, que dirige, Ele me dirigiu, Ele falou: ore por ela. Eu posso orar por ela. Você pode ou não pode? Pode ou não pode? Você não pode orar por qualquer pessoa? Pode ou não pode? Você não pode sentir alguma coisa por qualquer pessoa. Você não pode sentir qualquer coisa boa ou má por qualquer pessoa. Mas você pode perdoar. Você pode orar pela pessoa. Ou não é? Custa para você dizer: ó meu Deus, eu perdoo fulano. Custa? Hã? Não, basta você falar. Acabou. Simples. Amém? Sim ou não? Sim. Se você fizer isso, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai ver, porque muitas pessoas têm as suas vidas atrasadas, amarradas, presas. Elas não conseguem se mover sequer. A vida delas, se ela vai para um lado, dá errado. Se vai para o outro, vai dar errado. Se vai para frente, dá errado. Se vai para trás, qualquer posição, qualquer situação está amarrada. Por quê? Porque ela se aprisiona por falta de perdoar. Por falta de perdoar, a pessoa fica refém do seu sentimento. Mas se ela usar a inteligência, só a inteligência, ó meu Deus, eu não estou com vontade de perdoar essa pessoa não. O senhor sabe que eu não tenho vontade, mas em obediência à tua palavra, à tua vontade, eu não orei: seja feita a tua vontade no céu como é feita na terra, ou feita na terra como é feita no céu. Eu não orei: seja feita a tua vontade. Então eu oro segundo a tua vontade. Abençoa a fulana ou o Beltrano. Eu abençoo o fulano, mesmo que naquele momento que você estiver orando, o seu coração gritar com raiva: eu não perdoo. Não faz mal. Não é você que está perdoando, sou eu, é a minha vontade, o meu eu, é o meu intelecto. Meu Deus, eu peço que aquela pessoa seja abençoada. Pronto, acabou. Na hora, esse sentimento maligno do coração desaparece, porque Deus vê o seu sacrifício, Ele vê o seu esforço em tentar fazer o que? A vontade dele. Amém? Compreende? Se você não levar a sua fé na base da obediência à palavra de Deus, que depende só da sua cabeça, a sua fé no coração vai levar você a ser uma pessoa religiosa, caridosa, bondosa, mas perdida.
porque o coração é enganador. Coloca aí, por favor, o Jeremias 17:9, que nós queríamos colocar no domingo e não foi possível. Veja se dá para colocar aí, meu filho. Não, eu quero que põe eu quero que coloque italiano. Italiano fuerte. E o qual era? Ingannevole, più di ogni altra cosa, insanabilmente. Não tira não, meu filho. Hein? Põe de volta aí. Você vê como é o coração? Meu Pai do céu. Insanabilmente malato, verdade? Que lo può. Está brincando comigo. Não é possível. Mas eu vou ler aqui porque aqui eu garanto. Vamos ler aqui. Jeremias. Então, lo può conoscere. Conoscere, tá certo? Conoscere. Então, você entende que o coração seu, meu, de cada um de nós, não é diferente, tudo igual. Tudo igual. Amém? Amém, pessoal? Amém. Rebelde, cruel, enganador. Só Deus para conhecer o coração. E é por causa dele que muitos casamentos são feitos que não deveriam ter sido feitos, não é? Muitas profissões são abraçadas e depois que a pessoa abraça, vê que não era aquilo que ela queria. Enganoso é o coração. Então, não dê crédito ao seu coração. A religião gosta de coração. A religião gosta. Ama o coração. Porque as pessoas ficam reféns dos seus sentimentos. E os sentimentos só fazem prejudicar a gente. Ou não é? Quando você toma uma decisão em cima do seu coração, do que você sente, você pode ter certeza, lá na frente você vai ver que errou, e você vai se arrepender. Mas se você usar o espírito, a inteligência, então você tem mais chance de acertar, mas o coração você pode ter certeza que você vai errar. Então muitas pessoas estão na igreja e elas pensam assim, o coração diz, olha, você é uma pessoa boa, você vai na igreja, você é fiel, não é assim? Sim ou não? Você faz as suas orações, suas preces, não é assim? Então faz você pensar que você agrada a Deus. Mas se você carrega um sentimento de mágoa, ou um ressentimento contra quem quer que seja, tudo que você faz dentro da igreja, da religião, não vale de nada.
E se você morrer nessa situação, condenado será. Deus nos deu cabeça para pensar. Deus deu cabeça para você pensar e raciocinar. Amém? Amém. Coração só gosta de... O que o coração gosta? Sentimento. Sentimento, emoção, emocione, não é verdade? Sim ou não? Quando uma pessoa quer uma profissão altamente lucrativa, para onde que ela vai? Onde que ela vai? Coração. Não, a pessoa quer abraçar uma profissão lucrativa, que vai ganhar muito dinheiro. Ela vai para onde? Sim, mas para onde? Onde que ela vai usar a mente? Numa universidade. Não é assim? É ou não é? Ela vai para uma universidade para aprender. E na universidade ela usa o coração ou a mente? Aí. Está vendo como o coração não vale nada? O coração é mau. Então, na fé, se você quer ter uma fé pessoal, uma intimidade com Deus, isso mesmo, uma intimidade com o Pai, então você tem que usar a sua cabeça. Amém? O seu espírito. Amém? Então você que carrega um sentimento ruim e não sabe como se livrar dele para perdoar, então agora você já sabe o que vai fazer. Sabe ou não sabe? Você sabe ou não sabe? Só se você não quiser perdoar. Mas isso é a sua vontade. Mas você querendo perdoar, o que você vai fazer por ela? Orar por ela. Querer o bem dela. É isso que é orar. Querer o bem. Ó Deus, o meu coração não aceita, mas aqui eu quero que o Senhor perdoe aquela pessoa. Eu quero que o Senhor perdoe, abençoe aquela pessoa. Pronto. Só em você querer o bem daquela pessoa que lhe quer o mal, você já está vencendo aquele sentimento mal. E se a pessoa aceita ou não, isso é problema dela com Deus, mas você faz a sua parte. E isso é importante. Compreenderam? A sua vida depende disso. A vida de cada um de nós depende disso. Amém? Amém. Isso é extremamente importante. Se você usar o coração dentro da fé, ou a fé dentro do coração, você vai se dar mal. Você vai ser uma pessoa religiosa, caridosa, bondosa e tal, mas os caminhos vão estar fechados, porque o coração é mau, é perverso, é enganador. O próprio Deus é que fala. Então, o próprio Criador do coração fala. Por isso que a Bíblia diz, quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus vem sobre nós, Ele nos dá um novo coração. Amém. Ele nos dá um novo coração, um coração que é segundo o coração de Deus, que perdoa com facilidade. Um novo coração e um novo espírito. Amém? Amém. Então, eu gostaria de fazer uma oração para você que tem resistido perdoar. Eu quero que você seja livre aqui agora. Você quer ser livre?
Quer ser livre? Então, se tiver coragem, vem aqui na frente que nós vamos orar para você ficar livre dessa maldição chamado coração. Graças a Deus. É muito interessante que Deus coloca em suas mãos, em nossas mãos, o direito à vida eterna ou à morte eterna. Porque a morte eterna, ela acontece quando a pessoa nega perdoar. Não esqueça disso. Cuide. A Bíblia fala sobre tudo que se deve guardar. Tudo. Mais do que dinheiro, posição, nome, etc. Mais do que tudo, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. A vida eterna. Amém? Isso é muito forte. Se você fizer isso, sua vida muda. Você não vai depender do pastor, do bispo, da igreja, de ninguém. Você vai depender de si mesmo e mais ninguém. Amém? E digo mais. Se você perdoar aqui agora, você vai orar pela pessoa que lhe fez mal. Você vai ficar curado da sua enfermidade. Não sei qual a enfermidade que você carrega, mas você vai ficar curado. Curou a sua alma, vai curar o seu corpo. Amém? Então, feche os seus olhos e pense na pessoa que lhe fez mal, ou nas pessoas que lhe fizeram mal. E ore por elas. Diga, ó Deus, eu perdoo a fulano, Beltrano, eu perdoo aquela mulher que destruiu o meu casamento, aquele homem que acabou com a minha vida, enfim, eu perdoo, eu peço que o Senhor abençoe ele. Assim como eu peço que o Senhor abençoe a minha vida, abençoe aquela pessoa que me fez tanto mal. Ore por ela agora. Se você puder, ou lembrar do seu nome, do nome da pessoa, fala o nome dela para Deus. Mostra para ele que você realmente quer o bem dela. Faça isso agora e seja livre dessa maldição que você tem carregado dentro do coração. Seja livre desse velho coração. Seja livre desse coração inflexível. Seja livre agora, em nome do Senhor Jesus. Ore por ela, por favor. Ore com a sua própria palavra, com a sua própria boca. Fale com Deus em favor dela. Agora você não vai orar pela sua família, pela sua casa, não, para a sua vida, não. Você vai orar pela pessoa que lhe fez mal, que lhe desgraçou a vida. Você vai dar o troco para o diabo, dando bem para ela, para essa pessoa. Faça isso, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de ouvir a sua voz falando com Deus. Por favor, fale com Deus. Fale. Isso, fale. É importante para você se libertar dessa maldição. Fale. Isso mesmo.
pronuncie o nome dela. Ore por ela. Ó Deus, abençoa. Eu abençoo o fulano. Eu abençoo. Isso, faça isso. Isso mesmo. Seja corajoso e faça isso agora. E você vai ver o que vai acontecer logo após você acabar de orar. Em nome do Senhor Jesus. Agora eu oro por você. Seja livre agora. Em nome do Senhor Jesus. O Espírito de Deus vem sobre você. O Espírito de Deus, o Espírito de perdão, de amor, o Espírito do Altíssimo vem sobre você e cura a sua alma. Cura a sua alma neste momento. Seja livre do seu passado triste. Seja livre desse câncer da alma que é a mágoa. Seja curada agora, curado, em nome do Senhor Jesus. E com a cura, com o perdão que você dá, você recebe também de Deus a paz. Receba a paz. A paz que você recebe aqui agora, nunca mais vai sair da sua vida. Nunca mais. Porque é de Deus. Ela vem do alto, ela não vem da igreja, ela não vem do homem, ela vem do próprio Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, completa a obra na vida dessa pessoa. Só o Senhor pode dizer amém para ela. Seja livre. E receba a paz na alma, o alívio na alma, a cura da alma. Essa é a fé que faz a diferença entre a religiosidade e a fé. Receba agora o livramento. Receba agora o perdão de Deus, o perdão que você liberou para aquela pessoa. Bate a sua porta e entra dentro do seu coração. Em nome do Senhor Jesus, fale com Deus. Agora fale com Deus. Não fale em favor de ninguém. Agora você vai orar a Deus, agradecê-lo pelo que Ele acabou de revelar para você. Isso, e seja livre em nome do Senhor Jesus. Como quem sonha. Que sonhar di sorrisi la mia bocca riempì, solo canti di gioia canterò e tutti lo vedranno.
angendo fece, allegro fino alla fine. Chi segue con lacrime tornerà. tornerà felice, vedendo tutto quello che piangendo fece, allegro fino alla fine, cantando tornerà, infine avrà con sé i frutti che raccolse, e ricorderà e si rallegrerà di ciò che vide. Chi semina con lacrime tornerà felice, vedendo tutto quello che piangendo fece, allegro fino alla fine. Chi semina con lacrime tornerà felice, vedendo tutto quello che piangendo fece, allegro fino alla fine. Chi semina. Chi semina con lacrime tornerà felice, vedendo tutto quello che piangendo fece, allegro fino alla fine, cantando tornerà, infine avrà con sé i frutti che raccolse, e ricorderà e si rallegrerà di ciò che Dio fece. Meu Pai, o que está escrito neste salmo é uma profecia para aqueles que nela creem. Eu peço, meu Senhor, por este povo, por esta gente, onde quer que haja alguém neste momento participando desta nossa oração, ó meu Pai, faça com que todas as suas lágrimas derramadas até aqui venham dar frutos agora, trazer frutos de alegria, porque é o que está escrito: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente, que é a tua palavra, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Aconteça isso agora, essa profecia aconteça agora na vida dessas pessoas, meu Pai. Onde quer que alguém participa dessa transmissão, seja num hospital, numa clínica, num presídio, em casa, na rua, onde quer que haja alguém, meu Deus, que vinha
chorando lágrimas de sangue, agora venham colher as lágrimas de gozo, de alegria, alegria do teu espírito, para que o teu nome seja santificado na vida delas e o teu reino espalhado, e a tua vontade seja feita na vida dela, como ela é feita aí nos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Receba a paz, amiga e amigo. Receba a paz. A paz do perdão. A paz do perdão. O perdão de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Eu não sei se você já esteve diante de um juiz que estava com a sentença pronta, assinada. Pois é, estava assinada já a sentença, mas Deus cancelou isso e decretou outra sentença, o perdão. Isso é muito maravilhoso. Ele perdoa, amém? Amém. Quando nós perdoamos, nós estamos perdoando a nós mesmos, obviamente com a bênção de Deus, amém? Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Vamos fazer a oração agora em favor do seu casamento. Você que trouxe o seu marido, a sua esposa, ou você está representando a sua casa, a sua família, o seu lar, o seu casamento. Eu gostaria que você pudesse chegar aqui à frente, diante do altar. A gente sempre convida as pessoas para virem no altar, porque o altar é de onde vem a bênção de Deus. É do altar que nós recebemos o Espírito Santo. Graças a Deus. Graças a Deus. A Bíblia fala muito em casamento. A Bíblia fala muito em família. Depois que Deus criou todas as coisas, tudo, Ele plantou um jardim e colocou o homem no jardim. Mas enquanto o homem era só, ele não era feliz. Não era feliz. Uma pessoa só não é feliz nunca. É ou não é? Sim ou não? Não. Não é feliz. É feliz. Falta alguma coisa. Não é? Sim ou não? Sim. Pois é. Então Deus viu o homem só e disse: é bom que o homem esteja só. Então Ele fez a mulher. E aí criou-se a família. E tudo era perfeito. Perfeitíssimo. Conforme Deus criara. Mas o homem se rebelou. O homem deixou de ouvir a voz de Deus, rejeitou a voz de Deus e obedeceu à voz do mal, do diabo. Então o homem deixou de servir a Deus para servir a quem? A quem? O diabo. Então o homem começou a gerar filhos
o quê? Rebeldes. E hoje nós colhemos os frutos da rebelião lá atrás. Mas graças a Deus que aqui está escrito que bem-aventurado, que significa ser feliz, feliz ou bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, quer dizer, na obediência à sua palavra. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós deixamos de servir ao mal, o diabo, e passamos a servir a Deus. Isso é que é servir a Deus. Servir a Deus não é ser pastor, não é ser bispo, não é ser obreiro. Servir a Deus é obediência à sua palavra. Quem obedece à palavra de Deus, obedece. Está obedecendo a Deus, está servindo a Deus. Então, feliz é o homem que anda, obedece, que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Aí ele diz: pois comerás do trabalho das tuas mãos. É promessa de Deus. Você acredita nisso? Isso aqui é promessa, é profecia. Para quem crê. Para quem não crê não é nada, mas para quem crê é profecia. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Amém? Amém. Isso aqui não é palavra de homem. Isso não foi um filósofo que escreveu. Isso aqui é Deus que falou. E foi copiado. E chegou até nós. Então, quando uma pessoa tem um casamento de acordo com a vontade de Deus, então ela tem o privilégio de usufruir do fruto do seu trabalho. Vai ser feliz. E diz mais: Amém. Irá bem. É isso. Você vai ter problemas, como todos nós temos problemas, porque nós vivemos neste mundo. Nós temos a profecia que cremos, mas nós temos que enfrentar um mundo mau, perverso, desobediente, que serve ao diabo. Como é que você vai viver num mundo assim e ser, digamos assim, perfeitamente feliz? Não é possível, porque é o filho que é rebelde, não é assim? Não é assim? É o colega de trabalho na escola, na rua, enfim, trânsito, é ou não é? Você obedece à lei do trânsito, mas o outro não obedece, então você vai ter problema. Não é assim? Então, nós, enquanto estivermos aqui, a gente está sujeito aos problemas. Mas, com uma diferença, nós somos protegidos. Amém. E guardados. Nós somos guardados. Ele diz assim: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Amém. Quer dizer, a videira frutífera. Se você está no banheiro, abre a janela, pode pegar fruta, pode pegar uva, não é isso? Sim. Se está na sala, estende a mão, tem uva. Onde quer que você for dentro de casa, assim é sua esposa. Amém? Amém. Amém. E diz mais: os teus filhos como plantas da oliveira. A oliveira é a que dá o óleo, é o que dá o azeite. Então isso aqui significa que os filhos serão filhos da oliveira, filhos de Deus.
que é o Espírito Santo. A oliveira dá o azeite, que é o símbolo do Espírito Santo. Eis que assim, e os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Deus abençoa vocês. Amém. Amém. Amém? Você crê? Amém. Quem crê, recebe. Quem não crê, não recebe. Não é questão de sorte, não, pessoal. Não é questão de mérito, não. Quem crê? Quem é que crê? Crê aquele que diz, eu aceito, eu concordo, eu tomo para mim essa promessa, eu assumo essa promessa na minha vida. Isso é uma coisa pessoal, individual, que cada um tem que fazer por si. Eu não posso fazer por você, nem você por mim. É uma coisa individual. Então, é uma profecia para a família. Em dias difíceis como são os dias que nós vivemos neste mundo, não é? Então, vamos orar agora pelo seu lar, pela sua casa, a casa do povo de Deus, onde quer que haja uma família, ainda que a esposa esteja só, o marido esteja só, ainda que os filhos estejam separados. Deus, nós cremos nesta palavra. O Senhor, é o Senhor quem falou que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda de acordo com a tua vontade nos teus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Ó meu Pai querido, abençoa as mãos dos teus servos, dos teus filhos, do teu povo, daqueles que creem. Sejam abençoados os filhos, a partir do casamento, a partir da união, haja paz entre este casal, esta família, haja paz, e esta paz venha se estender para os seus filhos. Meu Pai, o Senhor, depois de ter criado tudo com perfeição, o Senhor fez também com perfeição o homem e também a sua esposa. Senhor, nós nascemos no pecado, fomos gerados no pecado, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá na cruz, pagou pelos nossos pecados. Então, em Jesus nós somos livres para vivenciar a tua promessa, ou as tuas promessas. Seja abençoada esta casa, esta família, estas mãos. Erga suas mãos para o alto. Sejam abençoadas estas mãos, meu Pai. Que tudo que elas pegarem venha prosperar. E o teu nome venha a ser santificado na vida delas. E o teu reino espalhado através delas. E a tua vontade seja feita através delas em toda a terra. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um momento de silêncio, sem palavras, e pedimos, Senhor Espírito Santo, que o Senhor venha sobre essa pessoa agora e dá o entendimento, a compreensão da tua vontade para a vida dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
E graças a Deus. Graças a Deus. Tome assento, por favor, em nome do Senhor Jesus.